Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos apoiadores, nossos apoiadores diretos aí do Plug and Play, pessoal que nos acompanha, aos dois companheiros do Pruga, Junão, Marinho, meu boa noite. Temos hoje um convidado especial, Fernando César Boratti Júnior, é o Fernandinho. O Fernandinho é um mocoquense, mais um mocoquense na live, só que o Fernandinho é um mocoquense que já mora há muitos anos em São Paulo, advogado, e que tem o seu escritório em São Paulo, onde ele trabalha já, se não me engano, desde 1992, né? E o povo antigo falava que tinha uma banca de advogados. Não sei se ainda usa esse termo, banca de advogados. Não, né? Usa sim, mas é bem pouco, mas não é exatamente o meu caso. Hoje nós estamos numa live especial, porque nós vamos falar o assunto voltado para um dos integrantes desse trio, em especial, o Junão, o Augusto Amato Júnior, o Junão, que está fazendo um lançamento aí do seu podcast. Nós vamos falar dele daqui a pouco, vamos falar melhor o que é um podcast e por que ele está lançando nesse formato agora. E vamos ter bastante conversa com todos vocês aí, para vocês acompanharem. Quero passar a palavra para o boa noite do nosso amigo Marinho. Marinho, seu boa noite. Olá, boa noite a todos. Fernandinho, um prazer ter você com a gente aqui. E o Junão preparou uma surpresa aí, né? Vamos ver aí o que nos aguarda, né? Porque o Junão é um estudioso de música, ele tem uma capacidade muito grande de descobrir coisas aí que a maioria das pessoas não ouviu, não conhece. Então, isso é muito legal, para ampliar aí os horizontes. Legal. Fernandinho, seu boa noite aí, fica à vontade, o microfone é seu. Pruga e Play é seu. Opa, que beleza. Aí, como é que vocês dizem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao Junão, ao Manel, ao Marinho, queridos amigos aí. Pô, tem alguns, a gente não se vê pessoalmente, o Marinho eu acho que eu já vejo com mais frequência, né, Marinho? Mas os outros dois amigos aí, sei lá quantos anos que eu não vejo. A última vez que eu vi, eu tinha um pouco mais de cabelo ainda aqui. E foi uma surpresa, né, esse convite para poder participar dessa mudança aí do novo lançamento da mudança do podcast do Junão. Ele me ligou, falou, olha, você quer participar na condição de... Falou, olha, eu de fato fiquei muito honrado, né, como fã do Plug and Play e como ouvinte de vocês, assíduo, né? Eu tento acompanhar todas as vezes que vocês estão, primeiro porque tem um vínculo de amizade, ouço várias pessoas da música, de Mococa, e sempre aprendo bastante com vocês. E eu já queria, dando boa noite para o Junão, emendar algumas perguntas para ele. Uma pergunta, pelo menos, vamos começar assim, né, Junão? Junão, eu vejo que você, né, nas suas redes sociais, tem um trabalho bastante grande de pesquisa, não só na religião que você professa, como também aí bastante forte na questão da música, né? E eu noto que a maneira como você expõe tanto as pesquisas do Drops do Evangelho que você coloca lá, o Santo do Dia, e no seu podcast, você tem uma preocupação bastante grande de explicar isso de forma didática, de querer ensinar. Eu queria saber o que é que te move. O que é que te move nessas pesquisas? Porque isso gasta um tempo enorme, um nível de energia bastante grande, né? Mas o que é que te leva? E procurar informações para disponibilizar para as pessoas mais facilmente. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que está aqui nos acompanhando, dando essa força. Nós muito agradecido, né, de vocês estarem aqui. Boa noite, meus amigos, irmãos aqui do podcast. Boa noite ao Fernando, que foi convidado. O Fernando me ajudou bastante aí. Eu fiz uma pesquisa, né, para poder falar isso que nós vamos tratar aqui hoje. E o Fernando colaborou. Até
nessa ideia da garimpagem aí, né? Da picaretinha, que acabou se transformando na capinha do podcast, né? Na nossa marca. E isso é muito legal, porque o podcast é aberto, né? Não tem dono, né? Porque assim, desde moleque, né? Desde de 15 anos, 16 anos, que a gente gosta de música, tá no sangue. Tá no sangue. E sempre, sempre, sempre a gente procurou pesquisar para trazer uma música de qualidade e para poder apresentar para os amigos, para as pessoas mais chegadas, aquela música que a gente conseguiu descobrir, aquela banda, aquele artista. Isso vem de muito tempo, muito tempo. Só que antigamente a gente chamava os amigos em casa para apresentar o músico novo, tinha que comprar o disco, tinha que ter o dinheiro para comprar o disco, que não era fácil, né? Eu lembro que quando eu estudava em São Paulo, fazia colegial, tinha mês, quando eu queria comprar um disco, eu ia para a escola a pé, lá no Objetivo, na Paulista, eu morava ali na Praça Buenos Aires, eu ia a pé, era bem puxado, para fazer economia uma semana, né, 2 semanas, para não gastar o dinheiro do ônibus, para ir lá e comprar o disco. Bateu o prazer de levar o disco para Mococa, e aí sim chamava lá os amigos, o Pizim, mais na frente o Marim também, o Mané, a gente sempre conversava. Várias pessoas que a gente escutava, trabalhava, conversava sobre a música, sobre os músicos que a gente sempre gostou, né? E a gente tinha um conjuntinho antes, né, de guitarra de pau, assim. E isso foi desenvolvendo. E acontece assim, a gente vai ficando mais, a idade um pouco mais avançada, e o nosso gosto, ele vai se refinando também. É como você tomar um vinho, né? Você vai saboreando o vinho e escolhendo cada vez melhor o vinho. A música é assim também. Então toda aquela experiência vivida musicalmente, porque eu escuto música assim, olha, sei lá, 3 horas do meu dia eu escuto música. Desde o moleque. Eu vou dormir, eu durmo com fone de ouvido. Intra-auricular, música. É assim. Há muitos anos, eu tô até ficando meio surdo, acho que é por causa disso, mas eu não consigo ficar longe da música, né? Então, assim, a gente foi refinando, né? E quando eu encontrei agora, há pouco tempo atrás, eu encontrei na soul music e no funk uma, uma, uma congruência de tudo aquilo que eu conhecia, de uma maneira ligada ao sentimento, à alma, ao espírito, porque o próprio soul é uma música espiritual, né? Nasceu nas igrejas dos Estados Unidos. Então isso tem a ver comigo, que eu tenho uma vida religiosa que eu procurei assim aprofundar bastante, né? Que eu gosto. Então casou aí, né? Foi uma congruência da música, da religião, da espiritualidade, e o soul fala muito comigo. Né? Eu escuto uma música soul que mexe comigo, não é que eu escolho, ela brota de mim. Eu falo, é essa aqui, essa é boa, esse cara é bom. Eu não sei te falar por que o cara é bom. Não é, às vezes não é nem um músico virtuoso, e não mas o cara fala, você tem uma interação, né? Espiritual até. E esse cara, eu cheguei numa idade que eu pensei assim, gente, eu tô com 64 anos. Realisticamente, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho problema com isso. Mas realisticamente, vão ter o quê? 20 anos? Chegar a 84 é um bom número. Então, nesses 20 anos finais, por que não deixar esse legado para quem não conhece?
Porque muita gente não conhece música boa, porque não teve oportunidade, né? E a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente pode oferecer uma música de qualidade, um músico de qualidade. O podcast Garimpando Bolachas, ele vem executar esse sonho meu, que é fazer ali um local onde você entra, sabe que vai encontrar músicos e músicas de alta qualidade. Isso eu assino embaixo. E, Junão, você começou, então, com o podcast anterior, o Sobrou, com esse espírito, né? Quer dizer, Sim. e o que te levou a partir para essa nova fase? Você pretende ampliar o leque ou se aprofundar mais nessa área que você vinha fazendo? Por que a mudança? Então, olha, houve uma grande mudança aí vamos colocar, 5 anos para cá, no mundo, né? Essa mudança que a tecnologia já vai se fazendo acontecer. Só que na música isso foi muito intenso, porque modificou toda a estrutura musical que existia, gravadora, venda de show, sei lá, empresariado, isso tudo mudou, né? Hoje a plataforma, você vai na plataforma e você não precisa comprar disco mais. Se você vai no Spotify e compra um Spotify Premium, você vai pagar uma mixaria e vai poder fazer uma loucura lá dentro. Então, a partir desse momento, para mim, foi que nem assim, ó, você tá nadando lá no coração lá do clube, naquela piscina de 25 metros lá, né? De repente os caras te catam ali e te jogam no mar, no alto mar. Não tem fim. Então, quanto mais você nada, mais você acha. E cada vez melhor, né? Isso trouxe para mim uma oportunidade muito grande, né? E ainda calhou do André convidar a gente a fazer o programa lá, que o Marinho também faz, né? Eu faço de soul, de funk, o Marinho faz geral, né, Marinho? De música, dando corda chama, não é isso? Eu estou de Então, acordo com o espírito do dia. Então ali, para mim, foi um prato cheio, porque além de eu ir escolhendo o que eu gostava, eu pude ir compondo as playlists que o André toca lá na rádio dele. E também isso foi uma ajuda, né? Que levou a gente a aprofundar mais ainda. Criar aquela constância. Existe uma constância, né? Que você tem que dar ali, uma linha que você vai seguir, uma dinâmica de ir crescendo, de diminuindo, vai acabar. Então tem toda uma estrutura ali que, se você for escutar um programa meu lá, você vai perceber que ele é alinhado, é uma linha. Ele tem uma linha clara, né? Isso é muito legal, né? Porque mostra que todo o tempo que é investido ali, de uma maneira carinhosa, porque eu faço isso por amor. Eu não ganho nada com isso, por enquanto, né? Um dia eu quero ganhar. Mas, uma coisa interessante que eu acho ali, Junão, é que tem muitas bandas, você consegue pegar muitas bandas novas, né? Então, isso, de certa forma, vai ao encontro daquela ideia nossa nas lives, no Plug and Play, quer dizer, é a boa música. E isso mostra que a boa música, ela, assim como a música ruim, ela está sempre presente, né? Então, essa é uma maneira muito legal de você ter acesso à boa música, porque a música ruim vem você queira ou não, né? Ela inferniza a gente querendo ou não, né? E eu acho isso legal na proposta. porque assim... A boa música é o chiclete, né? Por que mudou? Por que passou do Sobrou para o Garimpando Bolacha? Pelo seguinte, o Sobrou foi o início, né? Aonde eu tive vontade, devagarinho, fiz um desenho à mão mesmo lá do carinha, né? Uma coisa assim, bem amadora, né? Uma coisa de principiante, no sentido
profissional hoje da mídia, né? E ali eu pude ir sentindo o público que escutava aquilo, que tinha interesse naquilo. E é muito difícil, porque é um nicho muito pequeno que você tem que trabalhar. Você tem que achar esse nicho e tem que alimentar esse nicho. Cada manifestação que vem desse nicho, você tem que dar um retorno. Para cada uma. Se você quiser realmente perpetuar o negócio, você tem que fazer isso. A internet é uma maravilha, só que dá trabalho pra caramba. Pra caramba. Você trabalha pra caramba, porque é tudo... Eu não tenho dinheiro para investir, entendeu? Em software, E hoje existe um monte de coisa que você joga lá, mas não é essa a proposta. É uma coisa cuidadosa, uma lapidação, né? Então, só para terminar o raciocínio, Mané. Então, o Sobrou mudou por quê? Porque o Sobrou, ele tava me canalizando um pouco. Porque Sobrou é amigos, né, irmãos do Soul. Então, tava muito fechado ali dentro do Soul só. Muito tema. Então, o Garimpando Bolachas, ele vai, de acordo com a pesquisa que eu fiz e de acordo com essa vivência do Sobrou, durante 9 episódios, já deu para notar que eu precisava remodelar para poder falar mais diretamente com esse público. Então, Garimpando Bolachas já dá uma ideia de que é uma garimpagem de maneira geral, não tem rótulo, né? E é uma coisa mais profissional. Mudou o desenho ali, né? O design me ajudou. É um moleque muito bom, inclusive. Fala, Mané. Não, eu queria aproveitar isso que você está falando e fazer um link entre a sua ideia, a questão da sua formação, a formação musical que você tem, depois a gente vai falar disso um pouco, mas com a coisa um pouco mais recente, um pouco mais do momento. Eu vou puxar o Fernandinho para a conversa, que é o seguinte: Fernando mora numa cidade grande, São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Como é que, para ele, ou para as pessoas que ele conhece, lá dentro de uma cidade desse tamanho, como é que funciona a ideia de um podcast? Ou seja, isso é útil para o cara, isso ajuda ele no dia a dia, isso tem interesse para a pessoa. Como é que funciona isso na sua cabeça, Fernando? Mané, de fato, isso eu acho bastante importante. Até pouco tempo atrás, eu não achava exatamente um modelo muito interessante, esse de podcast, porque implicaria em ouvir programas gravados, alguma coisa do tipo. Eu estava sempre preferindo coisas ao vivo, ou a rádio, ou mesmo acessar o Spotify, algo mais à mão, vamos dizer assim. Mas depois eu fui chegando a alguns, exatamente por essa correria, tá? Não dava tempo de ouvir aquilo que você queria naquele determinado momento. Quando a gente teve a oportunidade na TV, né, de gravar os programas para assistir depois, já foi uma evolução tremenda. Não estou falando nem do videocassete, estou falando da TV a cabo mesmo, que você tem com esse recurso, né? E depois descobrindo com amigos que fazem música, trazendo aqui também para o Sobrou, e agora Garimpando Bolacha, né, eu fui descobrindo um mecanismo de eu poder escutar a hora que eu quiser, parar a hora que eu quiser. Às vezes você está escutando uma música, toca o telefone, isso é constante. Você vai fazer, se tiver num rádio alguma coisa, vai passar, né? E para mim foi muito interessante, tá? Eu acho que para São Paulo, numa situação como às vezes mais corrida, por causa do trânsito, por conta do deslocamento, que toma bastante tempo, o podcast é fundamental. Às vezes você está ouvindo, eu ouço bastante a rádio de notícias, CBN, Bandeirantes, e eu falo, olha, esse programa você vai encontrar no podcast. Eu pego uma entrevista de algum cara que está pela metade, eu falo, eu achei interessante. Mas eu procuro e ouço. E assim tenho feito com o programa Garimpando, com o podcast Garimpando Bolacha, né? Acho bem bacana. O João falou que dorme com um fone intra-auricular, né? E eu tenho um que ele transmite pelo osso. Ele fica fora do ouvido aqui.
Então eu consigo ouvir o que está tocando e mais o som do ambiente. Eu acho isso bem bacana. Então, numa caminhada, numa bicicleta, alguma coisa, está sempre podendo. Então, isso ampliou, sem fio, né? Isso ampliou bastante essa possibilidade. E aproveitando, eu queria, Junão, você explicou o motivo, né, de querer compartilhar e tal, mas eu acho que tem um pano de fundo desse tudo que se chama generosidade, né, cara? Você gostar tanto de alguma coisa que acha que não pode ficar só com você, eu acho que isso é generosidade, né, de você querer dividir com os demais, né, não só a música, como as outras atividades suas aí também. E eu queria aproveitar de devolver, perguntar qual que é a dificuldade, explicar um pouco mais sobre o que é podcast, porque para muitos, como está dizendo, até pouco tempo atrás não era uma realidade minha, e qual a dificuldade de ser um produtor de podcast, de música, no caso. O podcast, ele é uma gravação, né? Uma gravação, existem as plataformas que você até grátis, onde você entra, você combina as partes das falas com as músicas e intermeia com música. É muito gostoso fazer, você pega o jeitão ali, é bem fácil, bem intuitivo até. O grande problema, a grande virtude do podcast, houve um crescimento muito grande do podcast. Tanto é que nós começamos a fazer o Plug and Play porque nós sentimos a força que tinha e a hora certa de fazer pela pandemia, né? A pandemia deu um up aí ao podcast pela dificuldade da pessoa de poder ir num show, de poder sair e tal. E o podcast, ele é muito legal porque ele combina a comodidade com os fones, né? Com o telefone, com o celular, com a mobilidade. Então, onde você está ouvindo. Você pode correr, você pode tomar banho. Eu escuto podcast toda vez no banheiro, tomando banho. Eu coloco lá no podcast, né? No Program Play, no Soulbro, né? E vou escutar tomando banho, as playlists, eu escuto tomando banho todo dia. Então tem essa comodidade. Agora, você como um produtor de podcast, para variar, né, no Brasil, a gente está sempre por baixo, né? A gente está sempre um pouco relegado. Por exemplo, o Spotify, você vai fazer um podcast de música, você tem que ter música. É um absurdo você fazer um podcast de música só com conversa, né? Agora o Facebook parece que abriu, o Gabriel hoje me falou, botei a música e realmente não caiu, não. Tocou música do The Milk aí, coloquei para poder fazer a mudança que eu queria. Mas o Spotify, o que ele fez? Nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, alguns países, não sei como que eles escolheram isso, mas liberaram a música no podcast. Porque o Spotify é dono da Anchor, que é uma plataforma de podcast. Né? Uhum. Então o que acontece? Ó a tranquilidade, você vai lá para montar um podcast falando do Robert Finlay, que nem tem aí, ou do Roberto Menescal, que nós fizemos a live com ele, pô, é outro papo. Você chega lá, você bota a música dele de fundo, você coloca entre uma e outra conversa a música do Menescal. Ah, mas o Menescal não tem que pagar direito autoral? O Spotify paga, porque ele está ganhando. Você está trabalhando para ele, se você for ver, né? Porque você está movimentando o Spotify. É de graça, entre aspas, né? Agora, como que o podcast pode... Por que eu... Você me perguntou, né? Por que eu sou generoso para poder dividir? Em parte, eu gosto de dividir. É meu jeito de ser. Eu aprendi isso na igreja, né? E a gente atende as pessoas, aprende a atender e aprende que isso nos leva a ter muito mais de volta, de retorno. Quando eu atendo uma pessoa, eu aprendo mais com ela do que ela comigo.
Deus é assim, você trabalha para Deus, ele te dá tudo, né? Ele transborda, né? E isso, eu passei, é uma coisa natural que foi para a música. Mas, além da generosidade, eu não posso ser hipócrita no sentido de que o meu sonho seria transformar o Plug and Play e o Garimpando em Bolachas numa fonte de renda. Porque eu sou aposentado, a gente vive, eu e a Eliana, nós fizemos essa escolha de passar a nossa vida depois dos 60 vivendo de aposentadoria, de uma maneira simples. Os meus filhos pagam para a gente o plano de saúde, eles pagam para a gente, e a gente vive com a aposentadoria minha e dela, uma vida ótima, maravilhosa. 1000 vezes melhor do que quando eu trabalhava, era empresário, que eu ganhava 30 vezes mais e perdia minha saúde 30 vezes mais também. Então, hoje eu ganho pouquinho, vivo do mesmo jeito, porque você ganhando muito ou pouco, no fim você vai viver um padrão melhor só, mas os problemas aumentam também. Então a gente conseguiu reduzir o nosso nível de vida e esse podcast viria como um auxílio emergencial aí para os músicos, né? É isso aí. Auxílio emergencial. Né? Vai continuar, se continuar fazendo o que gosta e ganha dinheiro, continua sem trabalhar, né? Dizem que quem faz o que gosta não trabalha. Não trabalha, é verdade. Já pensou que beleza? Agora, dá trabalho, né? É um retorno justo pelo trabalho, né? Sim. Olha, o Junão, a gente tem que... Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando algumas coisas aí, até no nome do teu podcast, a gente volta e a gente vai lá naquele passado nosso lá, e nós dois temos mais passado do que os outros dois como colegas da noite aí. Nós tivemos uma sorte também de pegar algumas fases da música, como os anos 60 e os anos 70. A gente viveu isso intensamente. O termo bolachas é o termo que a gente usava quando alguém comprava um disco, um long play, um vinil, comprava um novo, já falava para os amigos, eu estou com uma bolacha nova lá que vocês precisam ouvir. Aqui você falou, ó, vocês precisam ver que bolacha que eu comprei. Comprei um bolachão lá. Bolachão, né? O termo bolacha era tradicional para essa época. Mas muito importante, acho que isso aí que você falou, você sempre gostou de música e sempre viveu ligado à música. Eu, de certa forma, também, eu comungo com a mesma ideia. Eu, profissionalmente, não tenho nada a ver com música, eu sou um veterinário, mas a vida toda ligada nisso. E eu acho que isso despertou lá nos anos 60, quando a gente, muito garoto, a gente começou a receber influência da onde? Da música do rock, que estava surgindo com uma força tremenda, vindo lá dos Estados Unidos. De repente teve a fase da invasão britânica na música. Passou disso, começaram a surgir os supergrupos, os super shows, e começou a crescer aquela informação musical. Aquilo começou a ampliar. E a gente muito jovem, a cabeça absorvia aquilo tudo, aquilo começou a ampliar. E foi também, a gente está falando um pouco de música internacional, mas foi também quando começaram a surgir os grandes músicos da nossa época, que nós aprendemos a gostar. E eu lembro que nessa época começavam a surgir os caras, aí tinha os movimentos também de músicos mais ligados a parte de contestação, de revolucionário, vamos dizer assim, e músicos muito bons. Isso tudo foi moldando, foi dando para a gente a ideia de boa música, pelo menos no nosso conceito. Hoje acontece o quê? A informação que chega e que vaza e que vem diuturnamente de forma massificante, para os nossos conceitos, não são coisas boas. São coisas abaixo do nível que a gente estava acostumado. Porque a gente acostumou a ver um grande intérprete no vocal, a gente acostumou a entender as letras
que as letras queriam dizer, e principalmente admirar os grandes instrumentistas. Foi isso daí que foi gerando tudo. Acho que hoje nós três aqui, ou você ter um podcast, é só reflexo disso tudo que a gente veio vivendo. É a semente que está germinando. Demorou, mas está germinando. Também relacionado com a época que nós estamos vivendo, com as facilidades tecnológicas, coisas desse tipo aí. É verdade. Você citou uma coisa importante que mexeu um pouco comigo, assim, é o seguinte, que a música, ela faz parte do ser humano, ela trabalha, né, o ser humano de uma maneira mais completa, mais total, né, toda a parte psicológica, espiritual, mental, corporal, ela abraça o ser humano de uma arte maravilhosa. O Miles Davis sempre falava isso, né? É a maior das artes, porque aquilo que você toca não volta mais. Né? Mesmo se você tocar todas as notas iguais, você não vai soprar com a mesma intensidade, você não vai. Sempre vai ter uma diferença. Então, agora, como a música ela abarca o ser humano de uma maneira total, ela mexe muito com o ser humano. Tá dentro da gente isso. Tanto é que, por exemplo, se você botar uma música de fundo, eu vou rezar de manhã, eu coloco música para rezar, né? Eu coloco música dos monges beneditinos lá no fundinho. Aquilo te abre o espírito, te abre a alma. Você, sabe, é outra coisa você rezar com aquele fundo. Então a música ela serve para isso. Ela mexe com o ser humano e trabalha o interior do ser humano. E o que acontece hoje, que isso aí vem vindo já de um longo tempo, principalmente no Brasil, né? É que no mundo, né, de maneira geral, no Brasil também pior, que as pessoas entendendo isso é como sexo, mesma coisa. Entendendo que isso é inerente do ser humano, existe uma indústria que vai buscar, né, nesse mercado, nesse envolvimento humano natural, vai buscar levar vantagem em termos de faturamento, de dinheiro. Financeiramente. Então a música ela é manipulada nesse sentido, porque quanto mais burro é o cara, mais ele vai comprar batistaca. Infelizmente é isso. Né? O cara não tem cultura, ele quer mexer o corpo para poder extravasar. Taca batistaca no nego. Né? E ganha dinheiro em cima disso. E vende pra caramba. Vende pra caramba. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa nos grupos que tem no Facebook aí, porque eu estava escolhendo uns grupos para jogar, para pedir para entrar pelo Garimpando Bolachas. E entrei. Você vê como é interessante a mídia na internet. Você tem que ser bom mesmo, sabe? Você tem que estudar. Por exemplo, eu achei 3 grupos hoje de soul music, funk, blues que me deram mais retorno do que 40 que eu tinha sem muita pesquisa. Sabe? Porque eu tinha grupo de 100 mil pessoas que me dava 1, 2, 3 respostas por dia. Eu entrei num grupo de 10 mil pessoas que me deu 50 hoje. Porque interessa. O cara viu o Robert Finlay lá, ele quis escutar. Por quê? Porque ele sabe. Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. A exploração dos sentidos, tanto sexual como musical, é a mesma coisa. A indústria do sexo que deforma de uma maneira terrível aquilo que é bonito, que é natural. O sexo é maravilhoso, é deformado, porque tem gente explorando para isso. A música é maravilhosa, está deformada, porque tem gente por trás ganhando muito em cima disso. Então a gente tem que ser esperto também, sabe? De poder filtrar isso.
Eu tenho uma teoria boba aqui de que o culpado disso tudo é o Michael Jackson. A partir do momento que ele vendeu 1 milhão de discos em uma semana, em um mês, sei lá, teve aquele disco dele lá que rompeu a barreira do 1 milhão. A partir do momento que ele conseguiu isso, para as gravadoras, quem não conseguisse vender 1 milhão de cópias em uma semana estava fora da jogada. Né? Aí que a coisa desandou, porque até então as gravadoras iam tateando ali, jogavam para tudo quanto é lado para ver o que ia dar mais dinheiro. Você acha que você consegue lançar um disco hoje de rock progressivo por uma grande gravadora, mas nem nos Estados Unidos? Né? E aí que a tecnologia, de uma certa maneira, ajudou a música, né? Porque libertou o artista aí para buscar o caminho próprio, né? Eu queria aproveitar a exposição do Mané sobre a época em que viveram, os anos 60, né, de que ouviu tudo aquilo, que isso, e claro que cada um é o resultado das experiências que tiveram, né, que teve. E aí, eu acho que são 9 capítulos, né, Junão, até hoje, lá no seu podcast. Sim. E aí, o que eu percebi é o seguinte, isso me chamou bastante a atenção. Dos 9, tá, tem 2 bandas mais recentes, né, de 2012, e o resto, basicamente, nos anos 40. Você tem um de 38, depois 40, 45, tem 2 de 45, 48, tá, e o Finney, o último aqui, é de 54, um pouco mais novo. Em que pese 54... Todos esquecidos. Em que pese 54, ele veio estourar agora mais recentemente, né? Você acha que tem alguma explicação especificamente aí quando você disse anos 60, né, Mané? São os caras que nasceram basicamente nos anos 40, né? Ou seja, no pós-guerra, né, da Segunda Grande Guerra. Você acha que tem alguma história por trás disso, dessa explosão musical? Tem assim, olha, o que está acontecendo muito é uma retomada desse tipo de música, tá? Do soul e do funk. O funk já é uma linha que evoluiu, né? O funk batidão do James Brown, hoje ele é fantástico, porque ele tem todo trabalhado em metal, em cordas, em vocalização, é uma coisa bem mais modernizada, o funk. E o funk é uma música balançada, para mexer com o corpo também. O groove, né? O famoso groove. Uhum. Mas é o groove, né? Maravilhoso, trabalhado. Você vê ali arranjo, muitos arranjos complicados, complexos, harmônicos, rítmicos, que tá louco. É inexplorado, né? É muito grande. A soul music era uma música de igreja, né? Começou na igreja. Os caras que iam na igreja, né? E todo esse pessoal, os 7 que eu coloquei aí, tem a mesma história. Ia com o pai e a mãe na igreja, aprendia a cantar lá, e ó que interessante, a música na igreja é uma música de louvor a Deus, né? É uma música que você tem que abrir o espírito para agradecer, é música de louvor, a soul. Não é música de tristeza, é uma música de louvor. É um agradecimento aquilo. Então, olha como é interessante, né? Esse agradecimento hoje, ele chega pra gente como uma coisa prazerosa nesse mundo difícil que nós estamos vivendo. Ou nesse mundo que ninguém agradece nada, que só critica, que só briga, que só... né? Então, o que acontece? Alguns músicos que têm uma formação legal de música começaram a pinçar esses caras e trazer de volta, porque eles estavam todos esquecidos. Charles Bradley, Ural Thomas apareceu agora, o Richard Finney apareceu agora, foi até no aquele programa de televisão lá, não sei se vocês viram um vídeo, ele apresentando aquele programa que vira a cadeira lá, como é que chama aquilo? The Voice, né? Isso aí, The Voice, eu vi isso aí, verdade. E ele ficou em segundo lugar, pô. Botaram o cara em segundo lugar, o cara arrebentou lá, né? Bom, mas é uma maneira dele aparecer, você vê, né? Um cara que tem aquele nível que ele tem, você escuta o cara
Hoje você fala, pô, o cara é bom pra caramba. E ele tá participando de The Voice lá também. Quer dizer, são pessoas que estão retomando agora, né? E é legal, assim, porque esse movimento soul, ele vai vingar. Ele vai crescer cada vez mais, porque ele leva ao ser humano a resgatar uma parte que ele havia perdido, que é a oração. É uma música de oração. Você vai escutar aquela música, você está rezando, mesmo você não saber nem o que é isso. Mas você está rezando, você está fazendo o teu interior rezar, sem rezar. Né? O teu corpo, o teu interior já está rezando. Ô, Junão, nessas suas pesquisas aí, a igreja, especialmente americana, né, e com soul, com o gospel muito forte, nas suas pesquisas, que você achou que leva a igreja americana a ser tão musical e boa, né? A igreja americana é baseada na raça negra. Né? São igrejas simples, pequenas, geralmente comunidades pequenas, é um pouco diferente, né? E são protestantes, quer dizer, são várias denominações pequenas e distribuídas. Né? Isso faz com que as comunidades menores se desenvolvam mais ali para poder ganhar mais adeptos, vamos assim dizer, né? Evangelizar mais, vai. Então, e a raiz, né? Que é a raiz do blues. É a raiz do blues. É o blues. Você escuta uma mulher cantar gospel hoje, nossa, tem algumas maravilhosas. Eu coloco lá na rádio, de vez em quando eu coloco um gospel no meio lá, né? Que são aquelas variações, né? Que aquelas negras americanas têm aquela capacidade vocal. Tá louco. Vocês sabem, até que foi bom você falar isso. Tem uma menina aqui em Mococa que eu já insisti com ela várias vezes, mas ela não quis, eu acho que ela tem vergonha. É uma menina que canta na igreja. Eu não sei da onde que ela pegou aquela especialidade. Ela é uma cantora gospel americana sem nunca ter visto aquilo. Olha, você vê como vem de dentro, né? É maravilhoso você ver ela cantar. É intuitivo. Intuitivo. Você vê legal. E então, você vê que essa garimpagem que você faz aí, que aliás você faz há muitos anos, você vê a importância da raça, eu não sei se é raça negra, né? Raça negra na formação da música mundial, porque é fantástica a colaboração, fantástica a influência que tem dos negros né, na música em termos mundiais. A melhor música do mundo foi e é produzida nas Américas, né? Porque você tem aqui a música brasileira que, né? Aí você tem na América Central, no Caribe ali, você tem todos aqueles ritmos lá, a música cubana, e nos Estados Unidos você tem o blues, o jazz e tudo, né? Esses dias eu estava ouvindo naquele canal Bis, que a Aretha Franklin tem um disco dela que chama Amazing Grace, é um disco duplo, acho que foi o disco mais vendido da carreira dela. Eu tenho ele aqui, mas eu não tinha a menor ideia de que aquilo tinha sido gravado. E eis que na madrugada aí da vida, no canal Bis, da Binca tem aquela coisa para gravar, né? E tem um documentário sobre a gravação daquele disco, está tudo lá. É impressionante o que ela faz ali, dentro de uma igreja, com a comunidade daquela igreja. Não tinha ninguém lá. E aí, no meio das gravações, foi gravado em 2 dias, aparece o Mick Jagger lá no fundo da igreja, né? E de boca aberta ali, porque é impressionante. Ela senta no canto ali, a hora que ela senta no piano para tocar, é uma coisa de outro mundo, né? E aí que eu volto para o podcast, né? Você até agora, você se concentra num artista específico, né? Você pensa também, por exemplo, em pegar uma obra específica, como seria um caso de um disco como esse, porque o próprio nome do podcast já leva a pessoa até, acho que, a pensar isso, né? Você pode pegar né? Um disco especificamente. Isso,
Sim, é claro, existe essa possibilidade e o que foi pensada também, né? O grande lance é o seguinte, gente. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Parte daí. Eu adoro essa música, eu amo essa música. Eu tenho que. Vocês sabem que eu fiquei muito tempo afastado, assim, meio afastado da música, mais entranhado na igreja com o trabalho que eu amo fazer. Nossa, é minha vida. E agora com a pandemia, eu tive que ficar em casa. Então isso veio disso também, né? E eu pedi permissão para a irmã, porque eu sou consagrado lá na Providência, tenho um trabalho sério lá. E eu conversei com a irmã Neia, e a irmã falou: Não, eu falei, irmã, tem um trabalho que eu quero fazer. Expliquei que eu queria deixar um legado, eu tenho muita experiência, eu quero deixar um trabalho antes de partir, né? Um trabalho para ficar, sei lá, para as pessoas verem, né? E ela falou: Não, vai sim. Ela falou: Vai sim, bem, o jeitinho dela, ela é gordona e é uma pessoa maravilhosa, né? Falou: Vai sim, mas não esquece da espiritualidade. Falou, deu um toque, né? Quer dizer, você vai, mas não vai desbundar, né? Você vai e você tem um lado aí que você faz 40 anos que você está trabalhando, então preserva isso. Pô, e a Soul, ela veio fazer isso na minha vida, entendeu? Ela trata das duas coisas. Então amarrou tudo para mim, né? Agora, só ia falar, acabei mudando um pouco. Hoje você tem que perguntar para o teu cliente o que ele quer. Essa é a premissa. Você tem que perguntar para ele o que ele quer. O que você quer? O que você quer? Tá bom assim? Não, tá falando muito. Eu diminuí de 50 para 10, 12 minutos, né? 12 minutos. Diminuí para ficar uma coisa muito mais enxuta. Ficou muito melhor. Até eu gostei mais também. Né? Porque tem coisa técnica ali que não interessa muito não, sabe? Ninguém tem saco de ficar ouvindo muito aquilo, né? E para mim é bom, mas então diminuir, você tem que enfatizar mais as letras, falar mais do que elas estão falando. Eu estou fazendo isso. Então tudo é em função do retorno. Então eu faço muita pesquisa e vejo até de concorrência, de pessoal que está com podcast grande aí, que tem mais ou menos a mesma linha, né? E vou lá ver o que o cara está fazendo, o que os caras estão. Porque eles têm muito mais experiência do que eu em podcast. Então é assim. Mas a intenção é sempre. O que é o Garimpando Bolachas, ele tem que ficar como uma referência. Esse é meu sonho. Olha, eu tô precisando achar uns caras para escutar. Vou lá no Junão. Vou lá no Garimpando. Vai lá, ele vai pegar 3, 4 caras ali, vai ver as playlists, vão dar uma escutada. Pô, gostei desse. Vou escutar esse cara. Né? Então a gente já vê isso acontecendo. Isso é muito legal. Eu acho que e você tem essa característica, Junão, porque você sempre foi, né, desde muito jovem, o cara que procurava, escafunchava. Eu lembro quando você morou um período em São Paulo, você estudava lá, você sempre trazia umas novidades. Você falava: Eu fui num lugar lá, achei uma bolacha nova, um bolachão, trouxe não sei o quê. E isso é até marcante da personalidade. Você sempre se interessou, procurava saber, estudava, pesquisava, e agora, na verdade, você está garimpando. Eu tenho até uma lembrança que, para mim, é fundamental. Quem me apresentou, quem me mostrou pela primeira vez o Steve Ray Vaughan foi você. Através de um presente que você me deu, de um disco do Steve Ray Vaughan. Era meu aniversário, caía no meio da semana, meu aniversário. Era um dia normal da semana. E eu cheguei em casa, na hora do almoço, você tinha deixado lá, nós não encontramos pessoalmente, você tinha deixado lá em casa meu presente de aniversário.
Steve Ray Vaughan. Aí você escreveu atrás, o blues é como um Campari on the rocks. É como um Campari on the rocks. Esse disco, cara, olha só como que é marcado. Esse disco ainda está aí. Ele não está aqui comigo, olha só. Esse disco está em Nova Mutum, no Mato Grosso. Está na casa do meu filho, do Gustavo. Porque o Gustavo, toda vez que ele vem aqui, ele vai lá e dá uma garimpada nas minhas bolachas. Acaba levando, né? O Gustavo é espetáculo. Ele tem que dar uma garimpada nas minhas bolachas. Aí um dia eu estava procurando esse disco e ele mandou até foto, está aqui comigo. Então tá bem guardado, tá em ótimas mãos. Mas é uma característica sua, estou falando isso aí porque eu me lembro, eu ia na sua casa, você falou, vem ver o que eu descobri aqui, um som. E teve uma fase na sua vida, quando até te influenciou muito a aprender a tocar saxofone, foi a fase que você entrou de cabeça também no jazz. Você curtia demais o jazz, você foi atrás, você pesquisava, achava os caras, tá? Você continua fazendo, e agora você está um pouco mais voltado para o soul music, para o funk. Mas eu espero que no Garimpando Bolachas você realmente faça aquilo que você falou, não fica só focado nisso aí não, porque tem muita coisa acontecendo que são variantes, que têm informações, têm influências dessas músicas, que os caras estão fazendo trabalhos maravilhosos. Aquele The Milk mesmo que você apresentou outro dia é fantástico, né? Eu recebi uns 3 ou 4 retornos do The Milk, agradecendo. Até o Pizin também. O Pizin também me deu um retorno do The Milk. Estou escutando o The Milk. Mas o The Milk, você vê, né? São bandas que você escuta uma vez e já tem alguma coisa ali, né? Que nem o Broken Bones também, o São Paulo, né? E os ossos. O São Paulo, esse cara aí, ele era músico, cantava na igreja também. Ele é branco, é um cara novo, mas ele cantava na igreja e é um cara espetacular, aquele vocalista do São Paulo, porque ele tem uma maneira de vida, um jeito de viver diferente. Ele é muito reto, sabe? Por isso que o apelido dele é São Paulo. Eles chamam ele de São Paulo, porque ele não sai fora. É sempre reto. Não pisa fora. Olha, gente, tem aqui a Matiza. Boa noite, moçada. Tô ouvindo. Tem aqui surpresa boa, o convidado, né? O Fernando. O Kiko Zamarian passou por aqui. Abraço fraterno. Estão perguntando quais os dias do seu programa no Marina Web Rádio. É todos os dias, às 8 horas, menos terça-feira. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, o Rica, que é o produtor lá da rádio, ele muda o programa. Agora, eu gosto tanto de soul e de funk que eu já mandei o programa pro Rica para até no meio de 2022 está pronto lá na mão dele. Mas ele não tem o que fazer, pô. Já está tudo lá na mão dele. Tá aqui o Curse também dando uma passada, pois estarei em reunião. Obrigado, Curse, obrigado, Matiza. Ótimo projeto de vida, né, Matiza? Nós precisamos, né? Estamos no mesmo barco. O Bim tá liberte aqui, muito bem, Junão. Bem. Cíntia Bazana, concordo, Junão, nada como qualidade de vida, realmente. O Kiko, viva a bolacha, viva o vinil, viva mesmo, né? Coisa mais gostosa que tem bolachão. O Big, sabia que o Big ia estar aqui. Boa noite, meninos, demorei, mas cheguei. Big, abraços. Concordo com você, Marinho. A Eliana Zamarian. Agora eu não sei com o que concordou com você, Marinho. Será que é o do Michael Jackson? Deve ser. É o do Michael Jackson.
E tem uma infinidade de coisas aqui que não vai dar nem tempo de falar todo mundo. Tem bastante gente aqui dando opinião. Ô Marinho, você falou do Michael Jackson, mas aquele disco Thriller, eu tenho o bolachão, eu tenho aquele bolachão, eu comprei aquele bolachão. É o Quincy Jones que produziu aquele disco, não é? É o produtor do Michael Jackson. Não, eu não critiquei, eu não critiquei a obra, não, eu critiquei a postura das gravadoras. Né? Sim, porque o cara chegou e arrebentou e as gravadoras acharam. Agora vai todo mundo ter que vender 1 milhão ou tá fora, né? Em toda a teta ia sair a mesma quantidade de leite? Não tem jeito. Mas olha, aquele disco é histórico, não. Aquele disco é fantástico, muito bom. Tem coisas muito boas aí, né? Que, ixi, o Junão vai continuar garimpando e vai passando pra gente, Junão. Claro. É só entrar lá no Garimpão Bolacha. Eu gostei demais do Robert Finley. Já tinha gostado do Roy Thomas. Depois, quando eu vi o Robert Finley, puxa vida, aqui tem uma música que ele canta com a voz em falsete, né? É falsete que fala, né? É. Cara... Tem duas músicas legais dele, né? Uma é Medicine Woman, que ele canta, não é dele, mas ele que é o tradicional, né? Medicine Woman. E a outra é a Snake in Garden. Essa música é um barato. Tem uma cobra no meu jardim. É a história de uma namorada dele que fugia. E a hora que ele ia pegar a cobra, ela fugia, passava no meio da mão dele, que nem se fosse uma cobra. E ia embora no jardim, né? Snake in the Garden. Tem um cara dessa lavra, por assim dizer, que eu tenho ouvido bastante, só que é do blues. Ele chama Lurie Bell, Lurrie Bell. Ele é pouco conhecido, mas o cara faz uma música assim espetacular, sabe? Daquela linha ali que a gente ouvia no começo da década de 70, aquele blues mais swingado, né? Não sei se ele é texano ou não, mas o cara é muito bom, muito bom. Depois manda ele pra gente no grupo. Eu vou pôr lá. Eu acho que uma sugestão boa era você colocar ele no site lá. Eu vou pôr. Não sei se o Fernando está acompanhando, né? A gente está meio embrionário ainda no site, já tem um site do Aqui, ó. Sim, o Junão mandou, né? A gente já está começando. Esses são os sites, ó. Já estamos dando cabeçada lá. Não, eu acesso tudo de vocês. Eu vou querer camiseta e tudo, cara. Logo nós vamos fazer uma canequinha de tomar essa canequinha compridinha assim, ó. Eu vou fazer faz um boné que eu quero. Garimpando. Boné, né? Aí estão os dois sites na tela, tá? E outra coisa também que a gente precisa falar aqui é isso aqui, ó. Que no próximo Program Play, no dia 21, que é a semana que vem, esse Program Play aqui está sendo extra, né? Porque nós estamos repetindo no meio da semana, que a gente sempre folga uma. Vai ter o Lau, né, Mané? O Mané é primo. O Alaor Soares. O Alaor é músico, percussionista, já mora na Holanda há muitos anos. E faz um trabalho muito bacana lá na Holanda. E é primo da Matiza, né? Lauzinho. E ele morava em São Paulo, mas é de origens e sangue mocoquense corre nas veias. O pai era mocoquense. Então. Vai ser muito legal. Depois do Lau, o próximo vai ser do Fernando Parra Torrado, que é um uruguaio, músico, instrumentista, compositor de música de bossa nova. Ele é especialista em bossa nova, viveu na época da bossa nova, ama a música brasileira, vai ser muito legal também. Ele tem um programa na Rádio Montevidéu, é um cara muito conhecido lá. E depois nós vamos ter o Zé Renato, que é um vocalista espetacular. Vocês vão ver. Fossati. O Zé Renato, que é um músico que está lutando aí, tá? Ele canta muito com o Kiko Zamariano nos festivais.
uma pessoa... Eu simplesmente... E fui eu que tomei a iniciativa de chamar o Zé Renato, porque eu escutei, num vídeo que eu vi do Kiko, eu escutei o vocal do Zé Renato e falei, esse cara ele não pode passar em branco. Né? O cara é muito bom cantor, né? Muito bom vocalista. E depois nós vamos ter uma maravilha, né, Marim? Provavelmente o maior músico brasileiro vivo, pô. O Ginga. Vai falar com a gente. O Ginga é um espetáculo. Impressionante a produção desse cara. Ele está gravando praticamente um disco por ano. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente. Ele é um fenômeno. O Ginga nós vamos ter que fazer um estudo aí, caprichado, como nós fizemos com o Menescal. Graças ao esforço do Pavan. O Pavan aí... O Pavan que pouca gente sabe, né? É produtor dele, há anos e anos, é produtor do Ginga. Pô. Eles rodam o mundo junto. E o Pavan é de Mococa. Mais um herói esquecido aí. É isso aí. Junão, tem muita gente que gosta de cozinhar e ouvindo podcast. Sim. Muita gente mesmo. Porque o ato de cozinhar é meio... As pessoas hoje estão... Não é mais só um ato de sobrevivência, é um ato de arte. Arte, né? Tem programas hoje com audiência altíssima de pessoas assistindo a aulas de culinária, ou a pessoa... Tem a Rita Lobo lá, que é um sucesso danado. E muita gente está associando o momento de cozinhar com o momento de lazer também, né? E bota lá um podcast para ouvir, não quer ouvir notícia. É gostoso. A pessoa não quer, nesse momento, estar ouvindo notícia, antenando se teve um acidente, ou se quantos mortos tem Covid, sei lá. Não quero nem falar disso. Mas a pessoa quer ouvir coisas agradáveis, está ali fazendo uma coisa que ela curte, um alimento, uma comida e tal, e quer ouvir um podcast. E é a hora da gente ouvir um bom soul, né, para acompanhar. Opa! Gostoso, né? Ô, Junão, os últimos podcasts... Desculpa, mano. Pode falar. Não, estou dizendo que nos últimos 2 podcasts eu burlei a questão do direito autoral, porque ou era no computador e dá para fazer isso, eu colocava em 2 dispositivos, um no podcast, o outro no YouTube, ou outro podcast, onde eu ouvia a música junto com você falando. A música referente àquele autor, aí deu. Legal. Né? Ouvir a música. É legal isso aí. É legal. Eu ponho os 2, no computador dá para fazer, escutar os 2 ao mesmo tempo. Senão, se for num dispositivo móvel, você tem que pôr 2. Agora, você precisa falar para o pessoal que está ouvindo aí, Junão, quando é que já está liberando aí o Garimpando Bolachas a partir de... O Garimpando Bolachas está sendo lançado hoje, ele já está todo pronto. O Anchor lá, o podcast já está pronto, a plataforma. Tem a página no Facebook também do Garimpando Bolachas. Tem o site do Garimpando Bolachas, que eu ainda estou trabalhando nele. Agora eu aprendi uma ferramenta aí nova que você faz uma pesquisa das palavras que fazem com que você distribua essas palavras dentro do site, no título, no texto, sempre em lugar importante, para você dar sentido, né? Não pode sair do sentido, lógico, mas para poder subir no ranking lá do Google. Então você vai pesquisar no Google Soul Music, o teu site tem que sair em primeiro lugar lá. Então tem as manhas aí de melhorar isso, né? Eu estou fazendo isso agora, estou estudando isso agora. Meio período do meu tempo eu faço consultoria, no meio período eu estudo música. Tudo. Muito bom. Tudo. Tá? Também aqui, olha, o Márcio, vamos terminando já, gente, 1h10 já. O Márcio Pereira Lima, boa noite. Um abraço, Márcio. O Alcides Rodrigues Neto, boa noite. Um abraço, Alcides. O Henrique Cavellani, amigão aqui, que está toda hora também acompanhando a gente. Colocou aqui Demil, que é fantástico. Tá vendo? Mais um aí. A Eliana está perguntando aqui
se a gente está firme aí, claro que estamos, né? Nós estamos firmes na jogada, vamos em frente. O Kiko, convidados maravilhosos pela frente, parabéns. Kiko Zama tá firme, hein, Kiko Zama? Tá junto aí do começo ao fim, hein? Kiko Zama, muito bom. É uma ferona. Fernandinho, então vamos... deixa o Fernando fazer um fechamento da noite aí, antes da gente... Faz um fechamento pra gente, Fernando. Para mim, mais uma vez, é um motivo de felicidade, não pelo convite, não só pelo convite de participar disso aqui, mas poder ouvi-los sempre que tem os programas, tá? E estou aqui representando a audiência de vocês, torço e aguardo sempre para que os programas aconteçam, porque, de fato, para mim, além de aprender, é um momento de lazer que bem bacana. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês em topar isso, e como eu disse lá no começo, pela generosidade de vocês em querer dispor do tempo da vida de vocês. Podia estar fazendo outra coisa, né? Mas estão sempre levando esse entretenimento e conhecimento para a gente. Brigadão. Junão, que essa nova fase do seu podcast possa arrebentar e te fazer ainda mais feliz naquilo que você faz aí nesse projeto, Se Deus beleza? quiser. Se Deus quiser. Eu agradeço muito a tua presença, viu, Fernando? Por toda a ajuda que você deu aí para compor o podcast. Tua entrevista foi de grande valor. E também aqui ajudando a gente, estamos sempre juntos. Isso é muito importante. Como eu falei no início, o podcast não é nosso, né? É de todo mundo, né? Todo mundo, porque todo mundo usufrui, né? Não existe dinheiro envolvido, então é de todo mundo, tá? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Fernandinho, eu já vou também me despedindo. Muito obrigado pela tua presença. Estamos honrados não só com a sua presença hoje, mas com a sua presença em todos os nossas lives aí, que eu sei que você acompanha tudo, sempre está dando eu perturbo mesmo. E não, isso pra gente é maravilhoso, sabe? O coquense que está lá longe, mas está antenado com a gente. Isso só nos envaidece. Obrigadão mesmo. Opa. Boa sorte em São Paulo, viu? Boa sorte. Valeu, Mané. Siga bem na sua vida. Marinho, um abraço. Junão, um abraço. Estamos juntos aí. Valeu, a participação. Abração, obrigado da ajuda de vocês. Valeu, Mané. Obrigado, Mané, obrigado, Marinho, de ter me ajudado aqui. Opa, né? Prazer, Junão. Ajudando a fazer essa live para poder alavancar o podcast. Muito obrigado. Fique com Deus. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.